Amigos do Sport Center, segue a mini pré-temporada que o São Paulo está fazendo após a desclassificação do Campeonato Paulista. E essa mini pré-temporada tem uma novidade: Luiz Gustavo totalmente à disposição. Ele não ficou no banco, embora já recuperado da lesão sofrida na pré-temporada nos Estados Unidos, na partida que causou a eliminação do São Paulo no Paulista contra o Palmeiras na última segunda-feira. Mas vai aproveitar todos esses dias até o dia 30, quando o São Paulo estreia no Brasileiro contra o Sport, para recuperar o melhor da sua forma física. E passará a ser mais uma opção para substituir a Pablo Maia, que passou por cirurgia e segue trabalhando aqui no Refis do CT da Barra Funda. Na verdade, serão 3 opções: Luiz Gustavo, Marcos Antônio, que foi titular nas últimas partidas, e Bobadilha. O Luiz Ubeldia vai trabalhar para saber qual é o melhor substituto de Pablo Maia. Mas esta primeira semana de trabalhos tem 2 ausências. Alan Franco tem um problema muscular no braço esquerdo, está fazendo trabalho no Refis. Não é grave, ele deve trabalhar com bola já na próxima segunda-feira. E Lucas Moura, este sim requer cuidados. É um trauma no joelho direito, sofrido no Allianz Parque, a segunda lesão de Lucas Moura no Allianz Parque desde que retornou ao futebol brasileiro. A previsão, São Paulo não trabalha com datas, mas a previsão é de 2 a 3 semanas. Então, se Lucas Moura se recuperar, vai ser bem em cima deste jogo contra o Sport. Há um otimismo, mas não uma certeza. O objetivo, porém, é deixá-lo totalmente pronto para a estreia do São Paulo na Libertadores na primeira semana do mês de abril. O sorteio dos grupos ainda não aconteceu e o São Paulo não sabe se vai jogar em casa no Morumbi ou fora de casa nesta primeira rodada da fase de grupos. O São Paulo já é desrespeitado junto à federação e à CBF há muito tempo, Arnaldo. E não é amedrontado. Ninguém tem que ter medo do São Paulo, mas tem que respeitar o maior clube do Brasil. Por um acaso, nesse Brasileiro, o São Paulo vai jogar o primeiro jogo ao domingo, 4 horas da tarde. No Brasileiro do ano passado, eu nem lembro quando foi a primeira rodada que o São Paulo jogou num domingo às 4 horas da tarde. Isso é um absurdo. O São Paulo é desrespeitado. O São Paulo ninguém vê o São Paulo mais da forma que se via há algum tempo, quando o Ilcinho jogou no São Paulo, quando eu joguei no São Paulo, que os caras viam o São Paulo de uma outra forma. O Juvenal, a diretoria, Marco Aurélio, sei lá quem, eles estariam lá na federação, malandro, mas quebrando tudo depois do que aconteceu. Repito, não é para ter medo do São Paulo, mas é para respeitar mais o São Paulo. Não pode acontecer, porque é isso que o Palmeiras faz. Todos os árbitros que apitam o jogo do Palmeiras, e os árbitros de vídeo também, eles têm medo do treinador do Palmeiras. Quando é no Allianz, piorou. Então, não é medo. Ninguém está pedindo para roubar o São Paulo, mas tem que respeitar. O que aconteceu ali é um absurdo. Eu vi uma pessoa, Arnaldo, inclusive estava na transmissão junto com o Ilcinho, que falou que foi pênalti. E não por acaso, ele lá é o embaixador do Palmeiras, que, cara, o clubismo tem seu limite. Beirou ridículo o que o Veloso fez. E foi a única pessoa que falou que viu pênalti naquilo ali. No dia seguinte, num jogo de Champions, Inter de Milão jogando em casa, teve um negócio parecido, vamos dizer assim. O VAR chamou imediatamente, o árbitro do jogo foi lá, olhou, viu que o jogador que chutou a perna do defensor e não o contrário, exatamente o que aconteceu com o camisa 9 do Palmeiras junto ao Arboleda, e o lance foi revertido, o pênalti que tinha dado para a Inter de Milão. Portanto, o Brasil, o futebol brasileiro, esse VAR, a arbitragem, tudo é uma vergonha. Uma coisa que eu achei mais legal assim, na verdade, foi a questão da mensagem, né, que o São Paulo passou depois para a federação, né, de, quem sabe, boicotar o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista do ano de 2026, que isso daí eu estou totalmente de acordo. Coloca o Sub-20 para jogar. Se eles não dão a importância devida que o São Paulo dá para o campeonato, se eles mesmos não dão devida importância para o campeonato deles, para o produto deles, coloca o Sub-20 para jogar, que inclusive estreou metendo 5 no Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20, bota os meninos do Alan Barcelos para jogar. Aí, sem importância nenhuma, aí já não... Mas, fora isso, Arnaldo, uma vergonha completa, que aconteceu na segunda-feira, é o luto do futebol paulista. Para mim, o campeonato perdeu credibilidade total, não importa se é Corinthians campeão ou se é Palmeiras campeão. Tá vendo? Por isso que eu falei que o jogo não ia acabar, o momento desabafo. Eu vou cometer uma crueldade com o Ilcinho, porque eu vou perguntar para ele, justamente porque ele é testemunho ocular, e ele esteve com o Veloso também, como disse o Renan, e o Veloso foi contemporâneo do Marcos, até o Marcos Veloso, Marcão, hein, meu, que botou hoje o gorro do Palmeiras
para tirar sarro do Corinthians, falou, não foi absolutamente nada. Mas eu vou ter que torturar o Wilson antes dele falar. Vamos colocar, eu juro que é a última vez que eu faço isso, vamos colocar o áudio do VAR, que o Renan falou deste lance sobre Palmeiras e São Paulo, o áudio do VAR do Guarizo, amigo do Wilson, entre aspas, claro, ironicamente, falando com o Flávio de Souza. Temos no ponto? Por favor, vamos a essa tortura antes de o Wilson falar. Por favor, galera. Pressão! Atenção. Pode impedimento. Pênalti. Tá. Marcou pênalti, Marcou tá? pênalti. Ok. Tô Volta pênalti, aqui. tá? Tem um possível Volta. impedimento, tá? Tá, perfeito. Calma primeiro. Segue. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí. Veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro Aí, bota ok. a perna na Vê a frente. invertida pra mim. Vê a invertida pra mim que vai ver. Isso. Aí, devagar. Não tem importância. 25%. Ok. 25%. Ok. a bola, o jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Precisamos Vai, ver. volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador Perna adversário. esquerda com perna Aquela uma esquerda. mesmo. Sim. Isso. Aí, esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de. Tá. A2. Ó, Ok, isso aí. ok Aí, agora. para pra mim. Volta um pouco. Aí, esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então, o pênalti tá confirmado. pressão. Atenção. Pode impedimento. Eu quero que o Wilson comente sobre o Guarizo, sobre esse áudio e sobre o lance em si. Eu só vou fazer uma ponderação rápida. O áudio, ele se estende, né? Porque tem uma checagem de impedimento também no final do diálogo do VAR, né? E se vocês repararem, no finalzinho do áudio, quando o Flávio de Souza, enfim, comunica a todos os jogadores do São Paulo que vai bater o pênalti, o Palmeiras, que foi confirmado o pênalti e tudo mais, ele fala e deixa escapar, e toda vez o áudio do VAR é sempre a prova do crime, né? Ele chega e fala, vocês erram a saída e querem que a gente conserte? Algo do tipo. Como se o árbitro tivesse o direito, o árbitro, que é um coadjuvante na partida, tivesse o direito de decidir um jogo ou decidir uma jogada de acordo com um erro de um jogador. É bizarro. Mas, Wilson, por favor, você que estava na temperatura do jogo, fale um pouco sobre a arbitragem e esse lance especificamente. Depois eu juro que a gente vai falar sobre futebol. Arnaldo, boa tarde. Renan, boa tarde. Galera, boa tarde. Arnaldo, eu acho que você perguntou para o Renan, assim, de uma maneira geral do lance, né? Eu acho que num primeiro momento da cabine lá, eu vi pênalti também, tá? Pela velocidade normal, eu falei, putz, o Arboleda errou o time e pegou o cara. E provavelmente foi o que todos ali os jogadores imaginaram, foi o que o próprio Veloso deve ter visto de tão rápido. Ele só me pegou quando ele falou que escutou o barulho da pancada, mas o resto da velocidade, eu acho que tá ali dentro do pacote, tipo, putz, foi realmente pênalti. Pela distância do juiz, provavelmente ele deve ter imaginado que foi pênalti, e aparenta ser pênalti. Então, tipo assim, o fato dos jogadores não terem se rebelado ou deixar acontecer com que ele batesse, eu acho que a galera pensa, putz, o Arboleda deu uma vaciladinha, mas vamos daqui para frente. O Veloso também, não sei se ele vê a imagem do pênalti, mas quando você tá da cabine, e aí o juiz, ele tem essa fala infeliz dele, mas o que me pega mais é o Guarizo. O Guarizo assumindo que foi pênalti, com uma explicação completamente controversa com o que ele vê. Tipo, o Arboleda calçou. Cara, da onde eu venho, calçou é quando você chega atrasado depois e pega o cara, ou na alavanca, ou tardio, ou porque você chegou atrasado por algum motivo. O Arboleda já tá lá. Ele tá recolhendo a perna. Quando você vê o movimento do Vitor Roque, que ele dá o tapa, a outra perna dele, ele já se projetou. A perna dele, o outro pé dele não tá mais em apoio, tá no alto.
Ele já se atirou. E aí o movimento dele nem é natural, é movimento de encontro ao Arboleda, assim. Tipo assim, a leitura do Guarizo me pega muito, que ele tem uma certeza no que ele tá falando e não é. Não é, eu acho que assim, os jogadores dentro de campo foram ver o lance no intervalo, talvez, ou nem no intervalo, porque isso provavelmente ia deixar a galera mais nervosa, e isso não seria bom para o segundo tempo. Mas depois, quando você vê, aliás, até você ver, você imagina que o Arboleda erra. Como eu imaginei, eu falei, putz, o Arboleda errou. Mas a partir do momento que você vê, e aí entra no que o Renan falou, o Guarizo tá lá no mosaico do Paulistão, com 4 telas no ar-condicionado. Ele não pode assumir daquele jeito. Ele não deve assumir daquele jeito. Ele não tem, sei lá, eu acho que ele não tem poder para assumir daquele jeito. Ele teria que ter tomado, ele teria que ter tido uma postura de analisar o lance por completo e, ao meu ver, ele teria que ter chamado o juiz de campo para ver também. Só que aí, o duro é que, assim, se na cabeça do Guarizo aquilo tudo que aconteceu é agressão e pênalti, ele ia influenciar o árbitro também. Então, assim, o que mais me pegou nisso tudo foi o Guarizo. Cara, ele assume um risco de uma tal maneira que é como o Alisson disse no pós-jogo, né? Ele simplesmente decreta... foi só um lance, mas e o resto do jogo? Tá, mas foi um lance, o principal lance do jogo. Foi o lance que decretou a saída do São Paulo da competição. Então, tipo assim, eu acho que esse protocolo que eles falam que no VAR não é intervencionista e tal, cara, o VAR tá ali para aquilo. Hora de falar sobre o São Paulo, preciso explicar tudo para você sobre o FIDIC, aquele fundo de investimentos que pretende captar 220 milhões de reais para que o tricolor alongue as suas dívidas. Ele paga as dívidas mais emergenciais e passa a ter menos juros bancários, menos problemas com bancos. Até esse momento, o São Paulo já arrecadou 135 milhões de reais dos 220 milhões previstos. De acordo com o tricolor, esse número é excelente. Não havia possibilidade de captar toda a grana num primeiro momento. A explicação do São Paulo é a seguinte: todos os recursos necessários para as antecipações programadas nos primeiros meses do fundo foram captadas com sucesso. Ao longo dos próximos meses, outros investidores vão poder entrar no FIDIC do tricolor. Dos 135 milhões de reais, 31 milhões foram destinados a pagamentos de dívidas bancárias. O tricolor tinha, antes do FIDIC, 281 milhões de dívidas com bancos. A atualização de hoje aponta 239 milhões de dívidas com bancos, uma redução importante. Nicola, e onde é que foi parar o restante do dinheiro? Você falou que arrecadou 135 milhões e gastou 31 milhões com bancos. O restante foi utilizado para pagamento da folha salarial, direitos de imagem, tributos e acordos, além de outras despesas operacionais. Dá para dizer que o FIDIC tem funcionado bem e permitiu ao São Paulo, por exemplo, a quitação de direitos de imagem atrasados, folha salarial, entre outras coisas mais. Mas o São Paulo, nesse momento, concentra esforços em assinar de vez o contrato com Evangelos Marinax, um magnata grego que está disposto a virar sócio de Cotia para que o tricolor passe a ter, de fato, uma condição melhor. Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, o São Paulo aí vai ter sua mini pré-temporada, né? Para estrear aí no Brasileirão, dia 30 contra o Sport. No Morumbi, que vai estar provavelmente lotado, né? Estreia aí do São Paulo no Brasileirão. E é importante o São Paulo estrear com pé direito. A última vez que o São Paulo jogou com o Sport deu uma sorte danada pro São Paulo, né? Que foi na Copa do Brasil 2023, onde a gente fez aquele 2-0 lá na Ilha do Retiro e tomou aquele susto dentro do Morumbi, tomando 3-1, com 2 gols de Sabino, se eu não me engano. Eu sei que Sabino marcou um gol, mas eu acho que não foi só, foi 2, eu acho. Aí, daí em diante a gente se classificou e passou
adiante para ser campeão da Copa do Brasil. Então, será que é um sinal bom para nós? O esporte aparecer na nossa vida assim, logo no início do campeonato? Quem sabe, né, galera? Sobre os lances aí do derby, né? Do derby não, do choque entre São Paulo e Palmeiras. Ainda tá repercutindo muito, né? Você viu aí o Renan falando muito aí da falta de respeito que a federação tem com o São Paulo. Inclusive, o presidente da Federação Paulista teve uma fala infeliz, né? Onde ele fala que da próxima vez era pro Rafael chutar a bola lá pra frente. Cara, sem condições isso daí. Isso daí deu um rebuliço muito grande onde Rafael ligou para ele, conversou com ele foi lá e se desculpou, mas que o São Paulo é desrespeitado pela Federação Paulista de Futebol. Ele é sim, ele é sim, muito por conta dessas declarações aí, né? Um jogo que teoricamente era para acontecer no sábado, foi para segunda. Aí chega na segunda, a gente é prejudicado descaradamente pelo árbitro. O árbitro no seu áudio, né, ainda fala: vocês erram e querem que a gente corrija, querem que a gente conserte. Cara, foi como que se ele fosse um julgador, e não fosse um árbitro. Cara, ele tá totalmente errado. Tá totalmente errado. E é como o Renan disse, né? O Wilson disse. Mais louco ainda é você olhar e ver que o VAR foi olhar o lance. E o Guarizo, né? De Amaral, olha o lance. E fala com a plena convicção que o Arboleda calçou o Vitor Roque e derrubou. É grotesco isso. Muito, muito grotesco. Muito feio mesmo isso daí. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!